Voltei. Temos áudio agora. Assim que alguém entrar aí me avisa se está saindo som. Deixa eu tentar verificar no meu computador aqui. Voltei. Temos áudio? Temos áudio. Bom, legal. Hoje a gente vai começar a falar sobre os planos de governo dos presidenciáveis. Boa, agora sim. A gente vai começar a falar do plano de governo dos presidenciáveis e a ideia para fazer isso foi porque um primo meu, que acompanha bastante essas coisas, postou esses dias no Facebook o link de todos os planos de governo e eu postei várias coisas sobre o Amoedo, que é o cara que provavelmente eu vou votar, e aí as pessoas me perguntando quem ele era, por que votar nele, qual que é a boa e tal, e aí eu falei, bom, deixa eu escrever isso de um jeito estruturado, não de qualquer jeito, e eu falei que não votaria no Ciro, aí me perguntaram por que eu não votaria no Ciro, e aí eu falei, bom, deixa eu escrever também de um jeito estruturado, para não ficar aquele negócio do, não gosto, eu não gosto desse debate sem ideias, então eu não vou estimular isso, eu queria escrever de um jeito mais organizado sobre essas ideias. E aí veio a ideia de fazer isso na live, eu já queria ler mesmo os planos de governo e a gente otimiza o tempo porque a gente precisa otimizar o tempo na vida, o tempo falta, né? Principalmente para quem empreende e faz tudo o que você imaginar na empresa. Então, hoje eu vou falar do plano do Alckmin e da Marina. Por que você escolheu essa ordem? Porque eram os mais curtos e eu tinha só hoje para ler. Então, só por isso vai ser o do Alckmin e o da Marina. Mas aí nas outras semanas a gente vai falando dos outros. São 8 candidatos que estão disputando mais fortemente aí, vamos dizer. Então dá pra fazer 2 por semana e fazer isso durante um mês, aí fica certinho, fica ótimo. E a gente acaba antes da eleição aí também, então dá tempo pra te ajudar a decidir de repente. Vamos tentando debater, eu não sou especialista em todas as frentes do que eles estão falando. Eu entendo mais de economia, mas nos planos de governo quase não tem coisa sobre economia. Então eu vou comentar de forma geral o que eu achei, o que me ajudou, o que não me ajudou, por que eu votaria, por que eu não votaria, e quando for alguma coisa que é opinião pessoal, eu vou destacar, falar, cara, isso aqui sou eu que penso assim, e tal. E, bom, o plano de governo do Alckmin, ele é um plano que é um PDF que tem 9 páginas, sendo que 3 delas tem conteúdo, o resto é capa, é outro negócio e tal. E é um monte de bullet point falando coisas de senso comum. E o plano da Marina é um monte de prioridades, 257 prioridades de coisas fantasiosas escritas de um jeito prolixo. Pronto, acabou. É isso que eu tinha pra falar. Brincadeira. Bom, vamos lá. Eu abri aqui porque eu fui marcando umas coisas que eu queria falar sobre os 3 planos. O Alckmin, ele fez um documento que ele dividiu em 3 partes, o documento. O Brasil da indignação, o Brasil da solidariedade e o Brasil da esperança. E ele falou tudo o que uma agência de marketing diria para ele dizer. Assim. Aquele negócio de falar o senso comum, o que todo mundo quer ouvir, etc. Então, no começo aqui, ele está falando sobre tolerância zero com a corrupção e tal, combater o desperdício, e aí ele começa a falar umas coisas que são um pouco mais interessantes. Por exemplo, ele fala sobre reduzir o número de ministérios e cargos políticos e cortar despesas do Estado, mordomias, privilégios, etc. Cara, são 2 linhas em que está escrito isso. Ele não fala nada de qual que é o tamanho do gasto hoje, o que é um gasto obrigatório, o que não é, o que está indexado, o que não está. A gente sabe que tem uma boa parte do gasto público que é indexado e é obrigatório. Ele tem regras de reajustes e a parte do orçamento que é realmente dá margem para você fazer alocações, realocações e tal, é muito pequeno. Eu não lembro exatamente o número, mas acho que é alguma coisa em torno de 20% só do orçamento da União que você consegue decidir para onde vai. O resto é tudo gasto obrigatório, porque tem lei determinando quanto tem para a saúde, tem lei determinando quanto tem para a educação, tem lei determinando quanto que tem para ir para x, y, z coisa, e já tem regras de reajuste de acordo com a inflação, de acordo com o PIB, etc. Então é um orçamento que você não consegue mexer por lei e você tem lá margem de manobra em 20% do orçamento. Aí ele fala, não, porque a gente vai cortar cargo público, a gente vai cortar despesa do Estado, a gente vai reduzir mordomia.
Tá, não está especificando nada disso, não está estimando qual que é o tamanho do corte que é possível ser feito, não existe esse tipo de informação, tá? E redução de ministério é um debate que veio rolando N vezes aí, já da outra eleição, desde a eleição passada, não, porque a gente vai reduzir ministério, que isso vai cortar gasto, etc., que não precisa ter tudo isso de ministério e tal. E tinha umas propostas na época do Aécio de fazer corte de ministérios, mas também não especificou quais ministérios, quantos ficariam, qual é o impacto que isso poderia trazer. Então, é tudo muito no campo das ideias, sem nada muito, nenhuma proposta muito palpável, tá? Aí tem um negócio que ele falou que eu achei interessante, mas também sem muito detalhe, que ele fala de você ter uma cultura de acompanhamento e avaliação de resultado. A gente sabe que hoje tem uma série de políticas públicas que são implementadas e que existe muito pouco acompanhamento. É difícil você saber qual que foi o retorno do investimento, se algum projeto de distribuição de renda teve feito ou não teve feito. Você tem lá o número de pessoas atendidas e tal, mas quanto foi distribuído, mas você não tem aquela noção de, mas e quantas pessoas realmente saíram da linha da pobreza na segunda ou terceira geração? Esse tipo de acompanhamento estrutural não existe para a maior parte das coisas. E ele propõe colocar isso, criar uma cultura, tem gente que chama isso de gestão ou governança, mas enfim, é um negócio que não tem muito em várias frentes da gestão pública e ele está propondo colocar. Seria bastante interessante se tivesse um acompanhamento realmente de metas dentro das secretarias, dentro dos ministérios, enfim. E aí, um negócio que ele fala que é interessante também, e isso vai aparecer muitas vezes no plano da Marina, é a segurança jurídica, e o Alckmin cita você despolitizar agências de regulação. Tem muita agência de regulação que tem cargo por indicação política. Óbvio que isso traz conflito de interesse, porque quem está regulando o mercado, quem está regulando as empresas que estão fornecendo serviço público ou quem está regulando o próprio executivo e tal, foi indicado por ele. Essas coisas, obviamente, criam conflitos de interesse. Isso acontece em várias situações, né? Por exemplo, o STF tem ministros que são indicados pelo presidente, ou seja, o máximo do judiciário é indicado pelo máximo do executivo. Conflito de interesse. Então, você conseguir despolitizar essas coisas e fazer indicações técnicas nas agências reguladoras seria algo bastante interessante. Ou você ter um sistema de governança bem definido que não envolvesse outros órgãos, você cria lá um órgão autorregulado, como existe em algumas situações, e você consegue ter um melhor controle do que está acontecendo. Tá? Mas aí ele fala dessa despolitização, também não cita quais agências, enfim, é tudo muito geral, tá? Então, tem uma coisa que ele fala aqui que é um debate longo, tá? Eu, pelo menos que gosto de acompanhar essas coisas, se fala muito sobre ter mais autonomia nos estados e nos municípios. A gente tem um sistema aqui federativo que é diferente do que é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá você tem leis divergentes entre os estados. Um pode ter porte de arma, outro não pode, por exemplo. Tem uma série de leis que se aplicam em uns estados e não nos outros, e o estado tem a autonomia para fazer isso. Aqui no Brasil tem, mas não tem, né? A maior parte das leis que regem a sociedade são leis federais, e cara, a gente está ligado que o país é um país gigantesco, com pessoas que têm interesses diferentes, que vivem realidades diferentes, etc. E aí ele propõe descentralizar e dar mais autonomia para os estados e municípios. Esse é o tipo de proposta que eu duvido que passe. Porque vai depender de Senado, vai depender de Câmara dos Deputados, e aí começa aquela troca do toma lá da cá, não, cara, vota contra aquele projeto, porque senão vai diminuir o repasse para o meu município. Começa o loteamento de cargo, o rabo preso para todo lado. Então é um projeto, falando assim, parece super fácil, mas na hora que você começa a entrar no trâmite todo da coisa, é muito complicado fazer um negócio desse acontecer de verdade. Se você coloca um mandato só com o objetivo de conseguir isso e vai trabalhando, quem sabe. Mas isso, que é alguma coisa muito complexa de se conseguir dentro de o bolo de problemas que a gente já tem hoje, é muito improvável que alguém consiga ter força política para fazer alguma coisa desse tipo, tá? Inclusive tem um debate antigo também, que é de você não
você mudar o esquema do ICMS. O ICMS hoje ele é um imposto sobre o preço final do produto, então você tributa o ICMS durante toda a cadeia produtiva. O cara foi lá produzir uma matéria-prima e ele vendeu, ele paga ICMS em cima dessa matéria-prima. Aí o cara que vai fazer a produção do próximo produto, da cadeia, ele vai lá e paga ICMS em cima do valor total da venda dele. Aí o próximo da cadeia paga de novo. E as pessoas já vêm falando sobre você fazer uma mudança nisso, porque isso aumenta a desigualdade de renda, que você deveria ter um imposto sobre o valor adicionado, e nunca acontece porque você tem uma série de brigas entre o Estado que vai receber o repasse, o Estado fica com medo de diminuir o orçamento dele, aí ele faz um lobby lá para votar contra, enfim, é muito difícil passar esse tipo de coisa, tá? E aí ele fala, eliminar o déficit público em 2 anos, ponto. Cara, esse é o tipo de proposta assim que é... Ok, tem que eliminar o déficit público. 2 anos não sei avaliar se é um período razoável ou não, dada a trajetória que o negócio está vindo. Talvez levasse mais tempo, porque tá vindo com um déficit que está aumentando, não estão conseguindo reduzir o déficit. E como? Né? Eu queria muito ver o como das coisas. Qual é o plano? Aqui ainda é um momento em que ele dá algum milestone. É bem claro o que quer que seja feito. E um prazo definido, o que é um negócio que me agrada muito. Mas é muito genérico, né? É bem promessa, assim. Se você não consegue enxergar o que está por trás disso, é bem promessa. Fica muito difícil de acreditar que é possível fazer. Ou entender por que é possível fazer. Privatizar as empresas estatais de maneira criteriosa. Então, ele está falando de privatização, é um ponto que causa muita divergência entre as pessoas entendem mal, na minha opinião, o que é uma privatização. As pessoas têm uma tendência de querer que o Estado centralize as coisas, mas a gente tem 176 estatais, se não me engano, muitas delas sem muito motivo de existir, então talvez de forma criteriosa pudesse ser feita uma privatização. É um debate longo, mas já é difícil fazer gestão pública. Por que você vai manter empresas públicas em setores em que você não tem uma necessidade, não é um setor estratégico, coisa do tipo? Então não faz muito sentido. E aí ele está falando, o que eu estava comentando sobre o ICMS, ele não cita, tá? Mas ele fala, simplificar o sistema tributário pela substituição de 5 impostos e contribuições por um único imposto sobre o valor agregado. Que é o negócio que eu fui falando lá, que você vai aumentando, você vai cobrando imposto sobre o valor adicionado na cadeia de produção. Volta na mesma história para mim do que aumentar a autonomia dos estados e municípios. Ideia muito boa, que já estão tentando fazer faz 20 anos, toda vez que você entra em votação, acontece lobby, acontece essa coisa toda, e não rola, tá? E aí depois ele fala de criar um sistema único de aposentadoria para igualar os direitos e abolir privilégios. Tema bem pauta, né? Teve votação aí de reforma da Previdência, briga para todo lado, teve gente que se beneficiou, teve gente que não, aí, deixaram ministérios de fora, deixaram pessoas do setor público de fora, e no fim das contas tentaram fazer um corte de fato em um pedaço do orçamento que não era tão relevante, assim, era um pedaço relevante, mas na hora que você pegava a contribuição por pessoa era muito menor, tipo 20 vezes menor do que a de alguns setores. Então, no fim das contas, é aquela história do sou bom pro mais pobre, né? Aqui ele fala de criar um sistema único de aposentadoria. De novo, você começa a mexer em interesse de gente que tem poder, etc. É legal ver que essas propostas existem, mas eu sou... Aí, pessoal, tá? Eu sou meio cético de que essas coisas têm a possibilidade de acontecer, principalmente no cenário político que a gente está vendo hoje, mega polarizado, cheio de gente sendo delatado. É difícil de você conseguir aprovar alguma coisa dessa daí que vai mexer com gente que não quer que mexa, né? Aí ele vai para outro negócio que é o Brasil da solidariedade. Aí ele fala para você fazer investimentos em primeira infância e educação básica. Eu concordo com isso, obviamente. Acho que, de novo, é um monte de bullet points de senso comum. Primeira infância, investir em educação básica e tal, aumentar a qualidade da educação básica, enfim. E aí, o que eu acho disso?
qual que é a minha interpretação do plano de governo? Ele está falando que a única meta que existe aqui é de você crescer em 50 pontos a pontuação do PISA, que é a avaliação internacional do Brasil, em 8 anos. Então, num ciclo de 8 anos, aumentar em 50 pontos a avaliação do PISA. O meu ceticismo nesse momento vem porque a gente já tem um gasto razoável com educação, ele é mal distribuído, ele tem uma distribuição muito focada em ensino superior, que aí é uma crítica minha ao governo anterior, que botou na cabeça de todo mundo que todo mundo tem que fazer faculdade, que o filho do pobre está na faculdade, e a pessoa ganha um selo, e depois ela recebe um negócio de recrutamento, falando não contrato dessa faculdade, porque na verdade ela fez um ensino superior, que não é um ensino superior, né? Mas enfim, criou-se esse estigma aí, botou um monte de dinheiro via ProUni, via FIES e tal, então o gasto é mal distribuído, talvez ele fosse melhor distribuído na educação básica, isso ia melhorar a coisa toda. Mas eu acho que não é só falta de dinheiro, né? Na minha opinião, assim, não é só falta de investimento em educação básica, é a estruturação da coisa toda, né? A gente vai entrar numa série de coisas pedagógicas, mas aprovação automática, falta de nutrição, a criança vai para a escola com fome, não consegue reter conteúdo. Imagina, alguém que fica 9 anos indo para a escola, 4 horas por dia e chega no final do ensino médio e não sabe ler e escrever. Não é só qualidade de ensino, sabe? Tem alguma coisa a mais errado aí e parece que ninguém está muito preocupado. É mais fácil falar o senso comum do não, vou melhorar a qualidade do ensino e vai resolver, vai melhorar e tal. Mas enfim, é uma proposta que eu acho que faz sentido, mas não resolve. Faz sentido o que eu tô falando? Alguém dá um joinha, interage comigo aí, eu tô falando pra câmera, ninguém tá falando nada. Era isso que vocês estavam esperando ou não? O que vocês querem saber a mais? Me fala aí. Tem um negócio muito incrível aqui que ele falou sobre educação ainda, que aí eu concordo 100%, tá? 120%. Que ele fala que eles vão fazer investimento na formação de professores e tentar transformar a carreira do professor numa carreira prestigiada na sociedade. Teve uma vez, há uns 2 anos atrás, que eu assisti um Roda Viva com um dos caras que coordenou a reforma educacional em Singapura. E aí, é um Roda Viva que tem 1h10 mais ou menos, e ele está falando sobre a reforma educacional lá de Singapura, e eu não sei se vocês viram, mas no último dado que saiu do PISA, Singapura ficou em primeiro lugar em todos os quesitos. Todos. Matemática, ciências e línguas. Todos. Os caras arrebentaram com o PISA. Então, realmente deu muito certo essa reforma educacional lá de Singapura. E o cara falou... O pessoal ficou curioso. Tipo, o que vocês fizeram, né? Uma das coisas que eles falaram foi o seguinte. Deixa eu explicar rapidinho sobre esse ponto, porque aparecem algumas coisas na Marina também. Ele falou o seguinte. A gente começou a medir os resultados das crianças ao longo da vida, na escola, né? A escola lá inteira pública, mas porque os caras têm um país bem menor, então eles conseguem fazer isso. E aí eles vão medindo o resultado de todo mundo durante a vida acadêmica. E para você ser professor, você tem que ser um dos melhores da sua turma. Então não é do tipo que acontece às vezes aqui. Não consegui ter uma carreira em XYZ coisa, virei professor. Acontece isso aqui às vezes. Lá não. Você quer ser professor? Então você vai ter que ser o cara mais foda da sua turma. Porque você está trabalhando talvez no setor que seja mais importante pra gente. E eles conseguiram fazer uma mudança cultural nisso. Tinha prêmio do melhor professor do ano e o cara ia receber o troféu direto do presidente, primeiro-ministro lá e tal. Então, cara, os caras realmente colocaram a profissão de professor num pedestal. Dá prêmio, prestígio e, você vai ter que ser o melhor para conseguir isso. Mudou a chavinha na cabeça da galera e isso ao longo do tempo teve um resultado incrível. E a outra coisa que ele fala que é muito interessante, que volta na minha percepção de que o gasto é muito mal distribuído, que não devia estar todo mundo na faculdade, até foi esse Roda Viva que mudou um pouco a minha percepção. Que aí perguntaram, mas e quanto por cento da população de Singapura tem ensino superior hoje, nos jovens? Aí o cara virou e falou 30%. Aí todo mundo ficou assustado, tipo, achando que havia um 95%. Aí falou, cara, nem todo mundo precisa fazer
ensino superior, graduação, nem todo mundo tem aptidão para fazer uma graduação e nem todo mundo quer despender o esforço que é necessário para fazer uma graduação. Cara, as pessoas são diferentes. Eu tenho certeza que eu estudo muito mais do que a maior parte das pessoas que convivem comigo. Cara, é insano. Assim, e nem todo mundo está disposto a isso. Ficar no sábado, no domingo, de madrugada. Você não quer, você quer ir pro bar para tomar uma cerveja, quer comer uma pizza. Ok, cada um na sua. Se um vai atingir mais ou menos na vida, é uma escolha de cada um também. Então, cara, não precisa. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e vão classificando as pessoas ao longo da vida, e eles dividem em 3 grupos. Aí tem o grupo que são os melhores, lá, certos professores, né? Os grupos que são os melhores, as pessoas vão fazer graduação. O segundo grupo vai fazer cursos técnicos, preparar para a indústria, preparar para o mercado de trabalho, para você conseguir exercer uma profissão digna e bem remunerada. E o terceiro grupo vai para o tecnólogo. E ele falou, se você for bem no tecnólogo e quiser fazer o técnico, você pode fazer. Se você for bem no técnico e quiser fazer a graduação, você pode fazer. Mas eles não obrigam as pessoas a fazer a graduação e o mercado de trabalho entende o valor das outras profissões, das pessoas que fizeram os outros cursos. Então, só queria dar um panorama geral nesse negócio de mercado de educação, porque talvez Singapura seja um bom modelo. E o Alckmin cita um negócio que era o coração da mudança educacional que teve em Singapura. Conseguiria implementar, não conseguiria implementar de novo. A gente entra na ciranda do dá não dá. Mas a ideia é boa. Tá? E aí ele fala um negócio polêmico aqui. Aumentar o Bolsa Família, aumentando os benefícios para os mais necessitados. Alguém do PSDB falando isso é meio bizarro até, né? O pessoal do PT quer virar dono do programa e tal. Tem um debate de quem criou, quem não criou, pra mim tanto faz. O ponto é que, pessoalmente, tá? Eu acredito que o Bolsa Família é um programa necessário. Ele é mal gerido, a métrica de resultado não é legal, mas ele é necessário. Eu, pessoalmente, acho que não dá pra você deixar uma pessoa vivendo na extrema pobreza, e tinha um número que apareceu em algum dos relatórios aqui, que era 53 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, que é $1 por dia. Cara, pensa isso. 25% da população do país vive abaixo da linha da pobreza. É gente que não consegue ter o que comer, é gente que não tem onde morar, que não tem saneamento básico. É uma população que não sai sozinha dessa situação. Está num nível de vulnerabilidade que ela não está sozinha. E se você olhar o orçamento que é destinado para o programa, ele é baixo frente a outras coisas que a gente gasta mal. Então, eu sou a favor desse programa, tá? Eu, Rubens, pessoalmente sou a favor e eu concordo com o Alckmin que tem que ampliar o programa. O meu ponto é o seguinte, ele é um programa que deveria ser pensado de forma temporária. Não pode ser um programa definitivo. E na boa, a gente teve 16 anos quase de PT, dava para ter feito a coisa acontecer direito, né? Uma geração e meia de pessoas que participaram desse programa e ainda depende muito dele, esse índice ainda é muito alto. Teve uma redução do índice de pobreza nos anos Lula lá, mas foi muito por causa de câmbio, muito por essas coisas. A hora que o país desandou e muito subsídio para crédito também, que acabou impactando uma série de coisas. Quando essas coisas todas acabaram, tinha um monte de gente que tinha saído da linha da pobreza que voltou. Então, assim, não foi um programa que trouxe resultado de verdade e as pessoas mediram mal e as pessoas não fizeram os ajustes que tem que fazer. Acredito igual ao Alckmin. Tem que ampliar o Bolsa Família, só que ele tem que ser feito de uma forma correta. As pessoas têm que enxergar o objetivo, o que está acontecendo, se está tendo resultado ou não, fazendo ajuste ao longo do tempo. De novo, esse negócio chama-se gestão, chama-se ter governança sobre o processo, sobre o programa, que não aconteceu, tá? Então, mas enfim, é polêmico alguém do PSDB falando isso, mas eu concordo, tá? Beleza, e aí tem uma outra coisa que aparece como meta aqui, que eu acho massa, mas também não está falando como fazer, tá? Que é garantir que as crianças estejam plenamente alfabetizadas até 2027. A gente está falando de 9 anos até 2027, são 2 mandatos de presidente mais 1 ano. Legal, ótimo plano, mas e aí, como faz, né? Então fica difícil de saber. Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu tô falando?
Fala comigo aí. Tô solitário hoje, ninguém fala nada. Então tá bom, vou continuar. Tá acabando o áudio. Tem mais uma categoria, o Brasil da Esperança. Agora sim, hein? Aí começa a falar um pouquinho mais de algumas coisas de economia e tal. Uma coisa que ele está falando é de você abrir a economia e fazer com que o comércio exterior represente 50% do PIB. A gente tem uma série de debates sobre isso, mas o Brasil é um país muito fechado, tem muita tarifa de importação, não tem acordos comerciais com um monte de países, um monte de blocos que poderia ter, isso poderia beneficiar a gente de um monte de formas, enfim. E aí ele está falando de você fazer uma abertura para tornar o comércio exterior metade do PIB do país. É vital para a competitividade. Tá, eu gostaria de entender o que ele quer fazer. Por exemplo, a redução de tarifa de importação, você estreitar as relações com alguns países para conseguir acordos comerciais. Qual que é? Né? Em quais setores? Que tipo de distorção que você vai eliminar? Porque o fechamento para o comércio exterior, normalmente ele não acontece por livre mercado. Ele acontece porque você coloca barreira tarifária, você coloca barreira de quantidade de importação. Então, por exemplo, você não pode importar mais do que X toneladas por ano de aço. Essas coisas, para quem estudou microeconomia, você sabe lá que você cria um excedente do produtor, você cria um excedente do consumidor, enfim. Você distorce o preço de mercado, o preço de equilíbrio, porque você está colocando um fator externo ali. Então, o que ele está querendo dizer com isso? A gente vai eliminar esses fatores externos? Quais são? Em quais setores? Que distorções? Qual que é o volume financeiro que isso representa? Não tem nada disso, tá? Ele só está citando, não, vamos transformar em 50% do PIB a economia, comércio exterior, beleza. E transformar o Brasil em um país mais atrativo para empreender e investir na América Latina. Mais atrativo para empreender e investir na América Latina. Então ele está tentando trazer um ambiente de negócios melhor do que o dos outros países da América Latina, o que, exceção do Chile, não é muito difícil, né? Porque na América Latina está todo mundo super bem. Argentina ali, Venezuela, está tudo ótimo. E aí ele está falando sobre fortalecimento do ensino técnico e tecnológico, qualificando os jovens para atuar na nova economia. Olha, eu tenho praticamente certeza de que o Alckmin está acompanhando o plano educacional de Singapura. Ele citou várias coisas. Ele não fala sobre Singapura em nenhum momento no documento, mas como eu tinha visto e eu sabia o que era que eles estavam fazendo lá, me dá muita impressão de que eles estão baseando o plano de ensino, de educação, investimento em educação, no plano de Singapura, o que, é muito positivo, tá? Mas, beleza. Não sei como é que eu faria para executar essa parada. E promover o desenvolvimento da indústria 4.0, da economia criativa e da indústria do conhecimento. A gente falou isso da semana passada na live. Se você não viu a live da semana passada, vai aqui na nossa página da BTM e procura, porque eu tô falando e explicando o que é a indústria 4.0. Bicho, o mundo tá passando por uma transformação grotesca numa velocidade bizarra. E a gente tá algumas gerações para trás ainda. Então, assim, ele ter essa cabeça e tentar fomentar isso, principalmente se ele está pensando em abrir para comércio exterior, pode ser uma junção boa. Por quê? A gente não precisa passar por todos os níveis de desenvolvimento. Se você não tinha celular no seu país e você resolveu agora você tem uma rede de celular no seu país, você não precisa começar implementando Nokia, tijolão. Cara, vai direto para o iPhone. Então, de repente, a gente dá um salto direto para a indústria 4.0 em muitas frentes e essa abertura para o comércio exterior ajuda. Porque você consegue importar maquinário, de repente você traz mão de obra, a gente começa a conseguir exportar componentes, exportar software, coisas desse tipo. Pode dar uma abertura muito legal para a gente. Pra você ter uma ideia de um negócio que é muito louco. Aqui na BTM, a gente contrata um monte de serviços, principalmente de tecnologia. Então, automação de e-mail marketing, programa para você conseguir mapear cliques na página do site para saber onde as pessoas estão clicando, contabilidade, deixa eu ver aqui mais, a plataforma onde é construído o site, o e-commerce, todas essas coisas. E cara, boa parte, eu acho que metade ou mais de metade do que a gente usa é estrangeiro. É software que veio dos Estados Unidos. Agora pergunta pro cara que desenvolve o software aqui no Brasil se ele consegue fazer esse software ser comercializado fora.
ele não consegue competir por uma série de motivos. Então, depende se você começa a abrir comércio exterior, fazer parcerias e tal, isso pode ser um bom vetor, até para as empresas brasileiras se internacionalizarem e ganharem força no desenvolvimento de tecnologia e tal. A gente é muito isolado. Eu estava até pensando nisso pessoalmente, assim, a gente, não, porque vamos mexer na educação e tal, e, pô, tem um monte de coisa na cabeça, mas, porra, por que eu não vou pro lugar onde as pessoas estão fazendo isso, sabe? É difícil você ter uma noção do que está acontecendo no mundo se você está fora do polo, ou se você está muito longe do polo, ou se você está isolado do polo. Cara, eu não sei o que a galera está fazendo de educação lá no Vale do Silício, por exemplo. E eu vou descobrir, eu preciso ir para lá para eu saber. Estava conversando com um amigo meu hoje que mora lá em São Francisco, perto de São Francisco, e está trabalhando numa startup, ele me falou que tem uma empresa que está tem uma ideia muito próxima do que a BTM tem para business, eles têm para engenharia de software. Cara, o conceito que está por trás é o mesmo. E aí um sabia do outro. E agora a gente vai sentar, conversar, trocar ideia e vai se ajudar. Então, essa falta de abertura é muito ruim pra gente, tá? A gente às vezes quebra a cabeça enquanto tem alguém lá que tá fazendo isso muito bem feito em algum outro lugar. Bom, o que eu tinha pra falar do Alckmin é isso daí. Cara, não falou quase nada de economia, falou que ia zerar o déficit em 2 anos, não falou nada, não citou nada específico dentro dessas contas do governo. Tem vários pontos sobre educação que é positivo, usando o modelo de Singapura como exemplo. Mas assim, cara, mega generalista, bullet point de senso comum, como eu falei lá no começo. Podia ter parado aquela hora, né? Eu entrei no detalhe, mas no fim das contas é um monte de bullet de senso comum. Minha interpretação sobre o Alckmin, aí pensando em resultado de eleição. Cara, essa pra mim era pra ser a eleição do Alckmin. Essa era a eleição pro Alckmin ganhar. E eu acho que ele perdeu a eleição em 2 momentos. Um deles foi em 2014. Ele perdeu a eleição desse ano em 2014, por causa da crise hídrica que teve aqui em São Paulo. Ele ganhou a eleição um pouco antes disso com muita facilidade. Ele ganhou no primeiro turno aqui em São Paulo, se não me engano. Tentando lembrar, mas acho que foi o primeiro turno. Ele já tinha sido governador antes. Ele tinha uma aceitação boa aqui no estado de São Paulo. Eu vi agora há pouco, a gente tem 25% da população do Brasil está em São Paulo, tá no estado de São Paulo. Deixa eu pegar o número aqui. 45,3 milhões de pessoas estão no estado de São Paulo. É 1/3 da população, 1/3 não, 1/4 da população do Brasil, mais ou menos. Então, em tese, vamos pensar que é proporcional. 1/4 das pessoas elegeriam ele no primeiro turno. E ele criou uma rejeição muito grande com aquela crise hídrica que teve em 2014. Ele lidou muito mal com o negócio. E aí a galera pegou bode dele. Eu peguei bode dele. Tá? Eu votei no Alckmin algumas vezes. É o melhor gestor do mundo? Ele é o melhor político do mundo? Ele é o... não, cara. Nunca vai acontecer isso, tá? Tem um monte de coisa que o Alckmin faz que eu não concordo. Assim como teve um monte de coisa que o Dória fez que eu não concordei. E eu fiquei puto com o Dória. E se eu tiver que votar nele de novo, eu vou ficar muito puto. Mas, cara, dentro do cenário que existia... O estado de São Paulo é o maior estado do Brasil, que tem o maior PIB. Ele é o estado que concentra 25% das pessoas do país. Ele é o estado que faz repasse de verba para todos os outros estados do Brasil. Ele tem déficit, né? Ele arrecada imposto e repassa para todo mundo. Ele tem boas estradas, a gente tem um bom índice de saneamento básico. A gente tem algumas cidades grandes com universidades importantes. Então, assim, o Alckmin é um... Calma. Se você olhar dentro do cenário político, ele é um cara que consegue tocar bem um estado complicado, com muita gente, com uma concentração demográfica muito grande, e as pessoas vivem bem aqui em São Paulo, na média, tá? Assim, óbvio, tem a realidade horrível e tal, mas se você comparar IDHs e etc, cara, não dá. Então, assim, é um cara que daria pra votar. Eu acho que ele se ferrou em 2014, como eu falei, e Lava Jato, cara. O partido dele, né? E as pessoas começaram a enxergar ele como um cara da política ona velha. Inclusive eu, tá? Eu tô falando assim, eu tô tentando balancear as duas coisas. Tô tentando ser razoável, por favor, entenda.
a política velha, o negócio do toma lá da cá, do acordo, de loteia cargo, bota esse cara aqui sem indicação técnica pra fazer um cara ficar feliz comigo lá e votar um treco pra mim. Enfim, ele tá no meio do jogo, cara. Ele é politicão velho, então as pessoas desenvolveram uma certa rejeição contra ele. Eu acho que ele vai ser o escape de voto útil de muita gente. Tá? E ele, se não me engano, tá em terceira ou quarta posição na eleição. Ou eu fingi que o Lula não vai. Tá, porque o Lula tá preso, tá? Deixa eu lembrar, o Lula tá preso. Então, vou considerar a eleição sem Lula. E aí, a gente tem Bolsonaro em primeiro, e aí a gente tem colado em segundo Marina e Alckmin, bem pertinho um do outro. Aí depois vem Ciro, Haddad, com bem pouquinho e tal, em 4, 5%. Então, o Alckmin e a Marina estão com pontuações por volta de 14%, 16%. O Bolsonaro, nesse cenário aí, está com 30%, 28%, 30%, uma coisa assim. E então, tá bem pulverizado, e ele tá bem perto da Marina. E aí tem muita gente que tá com medo de ir Bolsonaro e Marina pro segundo turno, e vai acabar voltando no Alckmin. Então, ainda existe uma chance dele ir pro segundo turno por rejeição aos outros candidatos, na verdade. As pessoas não querem a Marina, também não queria Bolsonaro, mas ele tá na frente. Aí você começa a olhar pros outros, Ciro, Boulos, tá? Fala, cara, é Alckmin. Então ele vai ser válvula de escape de muita gente, na minha visão, tá? Então existe ainda a chance de vir um Alckmin aí em segundo turno, pra mim, tá? O que, se ele for pro segundo turno contra o Bolsonaro ou contra o Ciro, cara, sim, vai me deixar muito triste, mas eu vou acabar votando nele também, tá? Eu não tenho problema em falar isso, porque tá todo mundo na merda. Tipo, jogos mortais aqui o negócio. Você prefere que corte a sua perna direita ou que corte seu braço esquerdo? Puta, eu acho que o braço esquerdo vai ser pior, porque eu sou canhoto. Tipo, é isso, tá? E eu não jogo tanto futebol, então a perna direita não vai fazer tanta... É mais ou menos essa situação que a gente tá vivendo. Então, cara, se rolar, talvez seja, tá? Pra mim. Mas em plano de governo, muito fraco, tá? Muito fraco. É só olhando pro cenário todo, pro Tetris que a gente tá tentando montar aí. Alguém quer comentar? Fala aí alguma coisa, pô. Todo mundo me ouvindo falar e ninguém fala nada. Tem alguém vivo aí ainda? Não tem uma galera assistindo ainda. Bom, Marina. O plano da Marina é mais longo, tá? Eu vou pegar uns pontos essenciais aqui. Cara, ela começa falando do negócio de velha política e tal. Ela quer, obviamente, emplacar esse discurso aí. Só voltando. O Alckmin tem uma vice que eu não conheço. Deixa eu ver o nome dela. Aliás, eu ia pesquisar sobre ela e não deu tempo hoje durante o dia. Ela chama Ana Amélia. Eu não conheço, não sei de onde veio, não conheço, tá? Eu acho que vale a pena pesquisar. Viu, galera? O vice tá na mesma chapa do presidente. Pesquisem antes de votar, tá bom? Beleza. Aí tem a Marina. A Marina tá tentando emplacar esse discurso dela de velha política, que basta disso, da aliança, do tomar lá da cá, que, porra, animal, verdade, mas vamos lá, né? A Marina também não apareceu de ontem aí no mundo, mudou de partido várias vezes para conseguir se candidatar e tal. E ela tá como vice o Eduardo Jorge, tá? E que todo mundo conhece, ele foi candidato na eleição passada. Eu acho engraçado não estarem falando dele, porque ele tinha uma boa aceitação, ele teve uma votação legal até para quem foi a primeira vez que se candidatou. As pessoas gostavam do Eduardo Jorge. E ninguém tá falando dele. Eu acho estranho, mas enfim, é ele que tá como vice. Beleza, deixa eu pegar aqui. O dela é mais longo, eu fui destacando umas coisas. Ela fala de perda de confiança nas instituições, na democracia, índice de abstenção de voto muito grande, voto nulo e branco muito grande, tá aumentando, e é fato, tá? Na eleição, se você pegar os números em que não se considera Lula na eleição, isso é um Datafolha, desculpa, um Ibope hoje, ou ontem, se não me engano. Se você junta nulo e branco e não soube responder, tipo, dá quase 40%, assim. Ou 30%. Eu vi o número Eu até postei sobre isso hoje. Deixa eu pegar aqui o número. Cara, é muito alto.
Tipo, as pessoas não sabem em quem votar. Simples assim. Eu vou pegar aqui o número. Aguenta aí. Ó, brancos e nulos, no cenário sem Lula, brancos e nulos 29% e não sabe não respondeu 9%. Quando tem o cenário com Lula, por esse Ibope, o Lula fica com 37% disparado em primeiro. E aí o Bolsonaro tá 20 pontos percentuais para trás dele, tá? E aí o brancos e nulos passa para 16 e não sabe, não respondeu, vai para 6. Tem 20% de pessoas, mais ou menos, que votariam no Lula e quando o Lula não tá no cenário, não sabe o que fazer. O que é muito foda, porque assim, a eleição provavelmente vai ser determinada pela rejeição dos candidatos. Até onde a pessoa consegue chegar de voto sem que as pessoas comecem a falar, não vou votar nem a pau, não vou votar branco, nulo, etc. E aí você tem lá 40% de eleitores que vão votar branco, nulo ou não sabem responder. Cara, era o que faria alguém ganhar, né? Então, quem vai decidir provavelmente a eleição não é quem já determinou o candidato, é essa galera. Para onde essas pessoas vão fluir, né? Então, realmente está aumentando cada vez mais o branco e nulo, ela vai descrevendo essa coisa toda e tal. Beleza. Aí ela está falando que a composição do governo vai ser feita com base em critérios e competências e idoneidade. Eles querem fazer nomeações de cargos sem ser político, né? Pegar a pessoa técnica para colocar em cargo técnico. Ministro da Agricultura, se é alguém que manja de agricultura, esse tipo de coisa, tá? Hoje não é bem assim, às vezes é bizarro até, tá? Você pega CEO de empresa estatal ou cara que é regulador, presidente de agência reguladora, só a pessoa não tem nenhum histórico naquela indústria, ela não tem nenhum histórico de gestão, é bizarro. Hoje o negócio é bizarro e ela se propõe a acabar com isso. Não sei se ela vai conseguir aprovar as leis que ela quer aprovar ou as reformas que ela quer aprovar, porque ela não vai ter apoio político, né? Ela vai distribuir cargo de forma técnica, que eu acho certo, não estou criticando, mas isso vai com certeza minar a capacidade dela de fazer algumas coisas, tá? E aí, cara, muito louco, ela começa a citar umas tecnologias como Big Data, Blockchain, inteligência artificial e tal, que eles querem implementar na gestão pública e papapá. Cara, acho a ideia muito legal. Eu só acho bizarro que hoje a gente tem um sistema único de saúde, por exemplo, que não tem banco de dados integrado. Você chega lá para fazer uma consulta e não sabe. A polícia não é integrada. Não existe um cadastro único de pessoas. Tá bizarro, assim, falar não, porque a gente vai implementar um blockchain aqui, não sei o que tal. E, mano, os caras não conseguem fazer um banco de dados que armazene todas as informações dos cidadãos. O Facebook consegue fazer isso, tá ligado? Não sei lá, enfim. Mas a ideia é boa, só não sei se dá pra fazer. Ela também fala de sistema de metas e ela fala de reforma política e tal. Essa parte é legal, tá? Eles também querem mudar para um sistema distrital misto, então eles querem mudar a forma de você fazer de você eleger as pessoas e tal. E tem um negócio que ela fala que é muito louco, mas eu sou cético, tá? Porque eu acho que fica muito complexa a gestão. Mas mecanismo para facilitar a lei de iniciativa popular. Então, redução do número obrigatório de apoiadores e possibilidade de registro de assinatura eletrônica. Então, sei lá, uma associação de morador do bairro resolveu passar uma lei que vale... E consegue um número de apoiadores lá e aprova a lei, com validação de assinatura digital e tal. Foi isso que eu entendi, achei meio louco, tá? Gestão disso fica complicado, saber o que tá valendo para cada lugar e tal. Mas beleza. Aí ela fala um negócio que é interessante também. Fim da reeleição para cargos executivos, limitado a 2 mandatos consecutivos, e para cargos legislativos, fixar todos os mandatos em 5 anos. Então, fim de reeleição. Cara, ela não quer que as pessoas fiquem pensando na próxima eleição ao invés de fazer o trabalho que tem que fazer. Na prática isso não funciona, porque como é todo cargo loteado, você vai tentar pensar na eleição do cara do seu partido, da sua coligação, e a porra toda não funciona do mesmo jeito. Mas, de novo, a ideia é boa. Tô muito pessimista, né? Mas é que é Brasil, então tem que ser pessimista. Compra put de BOV, vende bolsa, faz o que você quiser. Mentira, não é recomendação de investimento não, tá? Apesar de eu achar que faz sentido.
Beleza. Ah, tem um negócio aqui que ela tá falando. Vou começar a falar. A Marina cita um pouco mais de números, estudos, etc. Ele tá falando que eles querem aumentar a oferta de crédito para criança de 0 a 3 anos, que tá de 30% para 50% das pessoas nessa faixa etária. E universalização da educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos. Existe um Plano Nacional de Metas da Educação, Plano Nacional de Educação, que é por lei deveria estar acontecendo, mas não acontece. Então as pessoas não conseguiram cumprir o plano e eles querem conseguir cumprir o plano. Deixa eu pegar uns highlights aqui, senão eu vou ficar falando de um monte de coisa, tá? É bem longo do Marina. Ela também fala de valorização do professor, voltado ao aprimoramento da formação pedagógica, plano de carreira. Parece que o negócio de Singapura lá teve um efeito legal, o pessoal observou isso daí e está tentando pensar. Valorizar o ensino técnico e profissional, buscando maior integração com as demandas de mercado, tudo que a gente tinha falado já, né? Deixa eu ver. Cara, o da Marina é uma verborragia incrível, assim. Ela fala de tudo que você imaginar, de quilombola, de indígena, de emissão de gás carbônico, de desmatamento, de tudo. E aí, a minha impressão geral do plano da Marina é o seguinte. Muita prioridade. Então, são 257 pontos, estou chutando o número, tá? Mas, sei lá, zilhões de pontos que são prioridade máxima e que é essencial para o país ir bem. Cara, eu posso falar isso pela experiência que eu já tive gerindo projeto, gerindo empresa. Se você tiver mais do que 10, 15 metas, você tem zero. Você não consegue gerenciar isso. A não ser que você tenha um sistema de governança e de gestão muito bem definido e você vai dando autonomia nas camadas de gestão e você no topo acompanha 15, 20 projetos, os maiores, os que demandam mais esforço, que tem mais dificuldade de execução, que o orçamento é maior e tal, e você dá autonomia para a pessoa que está abaixo de você tocar o de baixo e você só pergunta o que está acontecendo de vez em quando. Não dá para ter 257 metas e acompanhar as 257 metas no dia a dia. É impossível, nenhum gestor consegue fazer isso. Então, ou você define quais são os de alta prioridade mesmo, que você vai tomar conta, e qual que é a meta que você vai colocar, e qual que é o milestone, e qual que é o orçamento, e qual que é a data, e quem que é responsável, qual a periodicidade que a gente vai sentar para ver essas métricas, blá, blá, blá. E aí você vai fazendo isso por camadas, tá? Qual que é o grupo da segunda prioridade? Pum, é esse. Qual que é a terceira prioridade? Pum, é esse. E, cara, vai abrindo isso dentro da gestão. Porque do jeito que ela tá falando aqui, parece que ela vai focar em todos esses pontos. Ela tá preocupada com, cara, demarcação de terra, de não sei o quê. É importante? Óbvio que é. Mas a gente tá com problemas muito maiores na minha visão e que afetam muito mais gente, sabe? A gente tem déficit na Previdência, a gente tem um índice de desemprego altíssimo, a gente tem um endividamento alto do Estado, com uma trajetória de dívida ruim. Então, assim, quais são os grandes movimentos que têm que ser feitos para você ter uma mudança estrutural? Pô, a demarcação de terra é importante? Reduzir a emissão de carbono é importante? Não estou dizendo que não é. Agora o ponto no plano dela ela não deixa claro. Se apertar, se o cobertor ficar curto, o que vai cobrir? Ou quem vai cobrir? Não existe isso, tá? E também não existe um número de metas muito claras de, esses daqui são os planos de maior prioridade e a gente vai alocar tanto de dinheiro, isso vai ficar sob a responsabilidade de tal, taranã, a gente espera conseguir um corte de tanto com isso. De novo, tá? É um plano sempre muito... Tem um pouco mais de número, mas assim, em geral não te dá muita noção não, tá? Tá bom, o que mais? Deixa eu ver.
promoção do esporte, promoção da cultura na rua e tal. Cara, beleza. Agora, vamos lá, né? A gente tem... Isso devia ser a atribuição de uma secretaria. Isso deveria ser atribuição de uma agência. Isso deveria ser alguma parceria de algum órgão de fomento junto com ONGs. Cara, não era pra... Assim, na minha opinião, tá? Não era pra estar no plano de governo. Não é o Tier 1 dos nossos problemas, entendeu? Então, não sei. Isso que foi a impressão que eu fiquei da Marina. Legal. Deixa eu ver. Segurança pública, protocolo de... estatística... Direitos sociais. Aqui o número, ó. Mais de 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, com renda domiciliar per capita de $5,50 por mês. Então, a gente tem um problema muito sério de desigualdade social. E aí ela fala que os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, etc., são fundamentais para atender a situação emergencial dessas pessoas. De novo, tá? Igual o Alckmin falou. Cara, assim, eu sei que tem gente que é contrário ao programa, que é crítico ao programa. Eu também sou crítico, mas não sou contrário. Tá? E a minha visão, acho que esse é um programa que tem que preservar e reconhecer. Agora, ele tem que ser melhor gerido. Isso daí não tem a menor dúvida. Tá? E aí ela fala um negócio que eu achei muito polêmico. Que existe uma conversa aí no mundo, tá? Não é aqui no Brasil só não. Que é de você ter um programa de renda mínima universal. O Suplicy fala muito disso, acho que o Eduardo Jorge falou um pouco disso também, que é você ter um salário mínimo universal, independente de qualquer coisa, para as pessoas terem um padrão de vida mínimo. Houve um teste desse em algum país nórdico, eu não lembro exatamente qual foi, acho que foi na Dinamarca. Quase certeza que foi na Dinamarca. Eles fizeram durante um ano um teste. E eles interromperam. Porque não deu certo. Tem uma das máximas da economia, é uma das regras principais da economia, que é que as pessoas reagem a incentivos. Se você dá o incentivo errado no ambiente errado, você causa comportamentos não desejados. Então você ir lá e ajudar uma pessoa que está sofrendo um problema para ela ter a possibilidade de sair do problema, de resolver o problema, é um cenário. Você garantir que ela vai ter segurança e qualidade de vida independente de qualquer coisa é outro cenário. É um conjunto de incentivos completamente diferente. E isso muda completamente o comportamento das pessoas. E não precisa ir muito longe. Se as pessoas cortarem seu salário pela metade, você vai continuar trabalhando? Se cortarem para 1/3? Talvez não. Você se sujeitaria a fazer coisas que você não gosta muito se as pessoas quadruplicassem o seu salário? Tá claro. Tá? As pessoas respondem a incentivos. E quando você coloca um conjunto de incentivos que deixa a pessoa muito confortável, sem ela ter que dar alguma retribuição, sem ela ter que dar produzir alguma coisa para a sociedade, isso dá errado, tá? Tem um monte de debate sobre esse negócio da renda mínima, mas para mim ele fere um negócio muito básico da natureza humana. Assim, não dá, tá? Se em algum momento a gente chegar na singularidade e os robôs estiverem fazendo tudo, a gente não precisa fazer porra nenhuma porque vai ter comida para todo mundo. Cara, é outro cenário, mas a gente não vive num desses, né? As pessoas têm que conseguir hoje agregar alguma coisa para a sociedade porque elas estão vivendo do recurso que a sociedade produz, ela tem que produzir junto. Se você cria incentivo para não se produzir nada, isso dá errado, tá? Então, assim, bem polêmico esse ponto aí do programa da Marina. Já tem testes em países bem desenvolvidos, inclusive, e que não funcionaram. Então, imagina o que poderia acontecer num país como o nosso, tá? Tem um dado que ela mostra aqui, que é um dado do IBGE, que ela fala que em 2030 o número de pessoas com 60 anos ou mais vai ser maior do que o de jovens de 14 anos. E aí tem algum outro ponto que ela está falando sobre previdência,
que hoje você tem 7,5 trabalhadores para cada pessoa, para cada pessoa que está aposentada, e em 2050 você vai ter 3,5, 3,7, alguma coisa assim. Esse é um problema muito sério, que a gente não está olhando com a devida atenção. As pessoas estão envelhecendo. E é um negócio que não tem muito o que fazer, porque a expectativa de vida está aumentando e a taxa de natalidade está diminuindo. É isso. É a conta simples. E aí, o que está acontecendo é que você vai ter muita gente velha para pouca gente jovem em algum momento, né? A proporção vai mudar muito. Isso vai trazer muitos problemas em saúde, em previdência, em PIB, porque você vai ter uma população ativa menor na proporção do país. Então, esse é um problema sério, tá? E a gente tem que atacar a previdência, a gente tem que ter um sistema de saúde que seja adequado para lidar com isso. A gente tem que ter consciência de que a gente tem que investir em tecnologia, em capital e etc. para suprir a redução que a gente vai ter proporcional de mão de obra disponível. Tá? Mas ninguém está falando disso de uma forma muito profunda, não. Joga para frente o problema, né? É o problema do Brasil do futuro, que nunca é o Brasil do futuro, mas aí vai ser o Brasil do futuro. Só que é porque é um problema, porque se fosse a parte boa não ia ser o Brasil do futuro. Só o Brasil do futuro quando o futuro é um problema, entendeu? É isso. Beleza. Ele está falando que ela vai recriar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela fala bastante sobre investimento em tecnologia, em ciência, etc., de índice de inovação e tal. Parece que estalou na cabeça de alguém lá que tá ajudando a fazer o programa de governo de que, bicho, o mundo tá mudando, blockchain, inteligência artificial, 4.0, Paraná, e, cara, a gente tá pra trás, estão reduzindo o investimento em tecnologia. E aí, velho? E aí ela fala bastante sobre isso, de você recriar o ministério e tentar destinar 2% do PIB para ciência e tecnologia, tá? Através de estudos em universidades e tal. Parece legal, uma proposta boa. E reorientar as linhas de crédito do BNDES para financiamento de inovação, microcrédito, projeto de impacto socioambiental. Eu já contei para algumas pessoas, uma vez já tentei na BTM pegar empréstimo no BNDES e, cara, não consigo. Eu já tentei pegar na Sofia de Algodão empréstimo no BNDES. Na época a gente se enquadrava e era muito caro. Então, cara, a real é que o BNDES não ajuda direito quem está querendo gerar inovação, quem está querendo criar emprego no microcrédito e tal. Ele ajuda a JBS, ele ajuda, enfim, né? Então, você conseguir fazer um redirecionamento de investimento do BNDES pode ser um negócio bem interessante para você criar dinamismo tecnológico. E, cara, esse negócio é uma parada que ele tem um arrasto grande, né? Porque se você tem mais gente tentando empreender, mais gente tentando gerar inovação, você vai ter mais abertura de empresas, você vai ter mais geração de emprego, enfim, isso e mais geração de emprego significa mais consumo significa mais gente contratando, mais gente, uma espiral boa, né? Se você consegue fazer um negócio desse. Deixa eu ver. Aí que é foda, de novo, será prioridade ao apoio aos programas? Será prioridade, tudo é prioridade, é foda, beleza. Deixa eu ver o que é esse aqui que eu... esse aqui eu destaquei para falar sobre isso. Tipo, olha o negócio que ela escreveu. Será dada prioridade ao apoio a programas municipais de recuperação de centros urbanos degradados, que já ofereçam infraestrutura e acesso a serviços por meio da reforma e modernização de edifícios abandonados ou com baixa ocupação, promovendo a locação social, de forma a estimular modelos mais compactos de cidades, que preveja a convivência entre classes sociais. Cara, assim, opinião pessoal, não é coisa para o governo federal fazer. Lembra que eu falei da estrutura de gestão e de tomada de decisão, de autonomia? É um problema local, sabe? Tipo, imagina o governo federal tentando entender no Brasil inteiro onde tem um prédio mal ocupado, uma área para ser revitalizada, aprovando orçamento. É loucura, cara, sabe?
Isso daí é gestão municipal, na minha visão, tá? Ou gestão, no máximo, estadual, regional dentro do estado. Não dá. Tipo, São Paulo tem subprefeitura, brother. Porque não dá pra gerir o negócio inteiro. Imagina o governo federal querendo pegar o pelo no ovo lá no município. Não dá, tá? Pra mim não dá. É esse tipo de coisa que eu não gostei no plano dela. Ela faz isso várias vezes ao longo do plano todo. Deixa eu ver. Outra coisa, ó. A criação de empregos dignos será o foco central da nossa política econômica, propondo uma revisão das prioridades de intervenção do Estado, privilegiando as atividades que de fato geram mais empregos. Para mim isso chama-se distorção de mercado baseado em critério que você achou que era o correto. Tipo, como é que você vai lá e distorce a alocação de trabalho no mercado porque você acha que aquilo gera mais ou menos emprego? Cara, deixa o mercado se regular nesse ponto. Se houver demanda por um produto, por um serviço, vai gerar emprego, porque as pessoas vão consumir e tal. Agora, você vai lá e força alguma coisa acontecer em detrimento de outra, porque você acha que gera mais emprego, você causa, na verdade, fricção. Então, é um pensamento que eu particularmente não gosto, tá? De você querer mexer na dinâmica de qual é o setor onde vai criar emprego. Não gosto, mas aí é pessoal, tá? Beleza. Aí ela fala muito de infraestrutura. Não, porque a gente vai investir em infraestrutura, porque a gente vai investir em infraestrutura, em longo prazo, saneamento e transporte. Cara, a gente sabe que tem um problema sério de orçamento. Ela não falou quanto vai investir, qual é o prazo, e para onde vai estar distribuído. Não tem essas coisas, tá? Só vamos investir, porque a gente vai aumentar o investimento, porque a gente vai criar creche, porque a gente vai criar escola, porque a gente vai fazer ferrovia, porque a gente vai fazer isso, e não fala de onde sai o dinheiro. Pra mim, e aí é um viés meu, tá? Mas se você não falar da economia, não adianta falar do resto. Porque sempre vai esbarrar no dinheiro. Não, porque a gente vai fazer mais escola. Não, porque a gente vai aumentar a infraestrutura ferroviária. Não, porque a gente vai melhorar o salário do professor. Não, porque a gente vai investir em tecnologia. Cara, você tá entendendo? Que tudo esbarra no money. Everything goes back to the money. Então, se a gente não tá com o fiscal arrumado, a gente não tá conseguindo gerar superávit, a gente não tá conseguindo gerar retorno sobre o investimento, não adianta. Entendeu? Pode falar o que quiser. E aí vai chegar lá, não vai ter orçamento, não vai conseguir aprovar, não vai conseguir fazer, e a coisa não vai rolar. Você tem que direcionar o dinheiro para as coisas que dão retorno sobre o investimento. E para as coisas estruturais de longo prazo. Também não vai... Você tem que ter uma visão de longo prazo. Essa é a parte difícil de fazer gestão. É difícil numa empresa e no país nem se fala, pelo amor de Deus, né? Mas você precisa ter uma visão de longo prazo e alocar tempo e dinheiro para trazer um resultado de longo prazo, mas você precisa manter o negócio vivo no curto. Então não adianta vir com uma viagem louca de, não, vamos investir bilhões em infraestrutura, e você não tem dinheiro para pagar o servidor público. E você não tem dinheiro para botar remédio no hospital. Então assim, cara, para mim, se as pessoas não conseguirem falar como elas vão acertar a parte fiscal, tudo isso daqui é só promessa. Como vai fazer essa coisa acontecer? Não dá pra saber. Então, isso me deixou bem decepcionado nos planos. Do Alckmin é um monte de bullet point, e esse aqui, de novo, 275 pontos de prioridade, de um jeito maluco, então nada é prioridade. E ninguém explica como vai fazer, ninguém mostra um número. É o plano de governo feito pela equipe de marketing para ser bonito, entendeu? Não é para você conseguir tomar sua decisão, infelizmente. Beleza, ela fala que o Brasil tem 168 estatais que merecem ser analisadas, ela fala que não vai privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, não vai, tá escrito aqui, desse jeito. Não privatizaremos a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, ponto, tá escrito isso. E aí ela fala que vai avaliar a Eletrobras porque talvez valha a pena fazer isso com a Eletrobras. Esse é o tipo de tema que em debate vira bate-boca, né? E que transfere voto. As pessoas dão muito valor para esse negócio de privatizar e tal. Então, por exemplo, falar que vai privatizar a Petrobras é um treco que traz muita rejeição. E aí você tem que pensar bem se você quer falar isso ou não. Enfim.
Beleza. Ela tá falando de melhorar o ambiente de negócio, facilitar a abertura e fechamento de empresas, desburocratizar processos. Cara, só quem abriu uma empresa sabe o que é abrir uma empresa, velho. É o inferno que é. Ele leva documento pra cá e pra lá, e assina, a assinatura tá errada. É um negócio que faz sentido, tá? E as pessoas têm medo de fazer porque elas sabem o quão complicado é. E ela fala bastante de logística e transporte, tá? Tem um negócio que ela fala aqui, é o seguinte, que ela vai criar uma instância no governo especificamente dirigida ao planejamento e estabelecimento de condições para atrair o setor privado para investimento em infraestrutura. Isso eu acho legal, tá? Tem um formato da PPP e tal que funciona bem, que é o seguinte: o Estado tem uma necessidade de fazer alguma coisa de infraestrutura. Pode ser infraestrutura, pode ser outras coisas. Eu não vou destinar o dinheiro e eu não tenho o corpo técnico para executar. O que você poderia fazer? Você poderia vir com o dinheiro e fazer uma licitação, e você vai lá e paga para fazer a obra e tal. Um outro jeito de você fazer é você ir lá e chegar para o mercado e falar: galera, preciso fazer uma rodovia daqui para cá, ó. Eu deixo você explorar isso, você constrói, eu deixo você explorar esse trecho por 25, 30 anos. E aí você vai cobrar pelo tráfego naquele lugar. Vai botar um pedágio, vai fazer um acordo de transporte se for uma rodovia, enfim. E aí a iniciativa privada vai lá e entra e faz o investimento. Cara, isso é muito legal, porque se tiver segurança jurídica e as regras estiverem bem definidas, e você tiver um retorno sobre o investimento legal, a população que não ia ter uma ferrovia passa a ter uma ferrovia, e as empresas de fora vêm com capital. Então, por exemplo, a China poderia entrar bem pesado com investimento em infraestrutura aqui. Estados Unidos poderia entrar, países da Europa poderiam entrar. Então, assim, esse modelo é muito legal, porque ele atrai dinheiro do setor privado e acaba aumentando o bem-estar social, né? Mas a empresa vai ter lucro. Sim, é isso que uma empresa faz. Só que ela vai ter lucro, ela vai dar emprego para um monte de gente, etc. É assim que a economia funciona. Então, é um modelo bem legal. Você não onera o Estado, você não tem que aumentar o imposto, você deixa o dinheiro na mão dos agentes e você cria condição para os agentes alocarem esse dinheiro de uma forma eficiente em alguma coisa que vai trazer retorno para a sociedade. Então, esse é um modelo que eu acho bem legal e faz muito sentido para mim, tá? É um ponto bem positivo esse dela querer fazer bastante investimento em infra, principalmente nesse modelo de PPP. Então eu tava falando, vai fazer com que dinheiro? Aqui parece bom, tá? E aí você entra como uma agência reguladora só para lidar com conflito de interesse, descumprimento de contrato, estabelecimento de nível mínimo de qualidade, esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo legal? Tô jogando ideia aqui, mas imagina se você é uma empresa de agronegócio lá no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Goiás, sei lá. E aí você precisa levar sua produção pro Porto de Santos, que é na puta que pariu. E você é obrigado a enfiar um monte dessas coisas em containers, botar em cima de um caminhão e passar na estrada, sei lá quantos milhares de quilômetros até chegar no Porto de Santos. Aí o seu caminhão é roubado, você perde um monte da safra no meio do caminho, o negócio fica sei lá quantos dias para conseguir ser alocado no porto e assim vai. Você imagina se você pudesse predeterminar com as empresas que têm interesse numa rota que elas vão pagar uma mensalidade para você para usar a linha que você vai construir. E aí você pega, sei lá, um conjunto de 15 empresas, 20, 30 empresas daquela região que se comprometem a te pagar um certo tanto pelo uso da rodovia. E você vai lá e constrói. Cada uma das empresas sozinha não teria bala suficiente para ir lá e meter uma ferrovia. O governo não consegue porque não tem dinheiro. E depois ele teria que fazer a gestão da operação da empresa, talvez, se ele não terceirizasse. Agora, você chega e fala, galera, vou fazer uma ferrovia aqui. Para vocês é massa, eu vou pegar lá a aprovação do governo, mete lá a ferrovia e fica cobrando das empresas para elas poderem usar. Todo mundo passa a ter ferrovia, a empresa passou a ter lucro, tem gente lá com emprego rodando a operação, e o governo se deu benzaço, cara, porque ele só tem que ficar olhando para ver se o negócio está funcionando certo. Então, assim, tem uns modelos que são muito melhores se você descentralizar. Minha visão, tá? Concordam comigo? Dá um joinha, dá um não joinha, dá um girl, dá um gostei, coração. Um monte de coração. Por favor, vai, vocês estão muito quietos aí. Eu tô falando pra caralho, tá tema chato. Caralho, mas beleza.
segurança jurídica. Fala muitas vezes isso, cara, óbvio, tá? Investidor estrangeiro não vem se ele achar que daqui 10 anos você vai mudar o contrato. E vai diminuir a taxa interna de retorno dele. Ele não vem. Tá? Ele vai olhar e falar, foda-se, eu vou investir em outro país, eu vou investir em outra região, o problema é seu. Se você quer fazer a ferrovia, não vai entrar. Não tem segurança jurídica. Então ela estressa bastante isso, acho que é um ponto importante mesmo, tá? Deixa eu ver. Então ela fala bastante sobre esse negócio de investimento privado também e tal. Ela fala um monte de coisa de redução de carbono e tal. Tem um negócio que ela falou que eu não entendi, tá? Mas parece um negócio importante, porque mexe num setor grande, que é a distribuição de energia. Ela fala o seguinte, que eles querem melhorar a eficiência energética e distribuir o uso de combustíveis fósseis derivados de carbono. E aí ela fala o seguinte, que não sei se vocês conhecem o setor elétrico, mas o setor elétrico ele tem 3 etapas. Geração, transmissão e distribuição. Então, por exemplo, a usina hidrelétrica lá é a geração. E normalmente não são as mesmas empresas que fazem as 3 etapas, tá? Então, a geração é a usina lá, a usina térmica, a usina hidrelétrica, a usina eólica e tal. Essa é a geração de energia. Aí essa energia ela é transmitida da usina até o centro urbano. Então, tem aquelas linhas na estrada e tal, essas são as linhas de transmissão de energia. E quando chega a energia no centro urbano, tem a distribuição, que é que faz chegar no ponto final. Chega na sua casa, chega lá na empresa, chega no não sei o quê. E normalmente as empresas não são as mesmas. Aí ele está falando o seguinte, para reduzir, ele quer definir meta de redução no consumo, e isso deve ser critério de remuneração das distribuidoras, que entra na última etapa. No atual modelo, a distribuidora é mais remunerada conforme maior for o consumo. Ou seja, você gasta mais energia na sua casa, você paga mais. Né? Consome mais, paga mais. E ela quer fazer o inverso. Tipo, a distribuidora ganha mais quanto menos você consumir. Eu achei estranho. Porque na minha visão, a distribuidora não tem controle sobre isso. E aí você estabelece uma meta para ela que, na verdade, é algo que depende do consumidor final. Aí o consumidor consome mais e você paga menos para a distribuidora, me parece estranho. Eu, se tivesse um business desse, posso estar falando o maior abobrinha do mundo, tá? Não sou especialista em distribuição de energia. Mas me parece um modelo estranho. Sei lá. Quanto mais água você gastar, menos você paga. Aliás, quanto menos água você gastar, mais você paga. Um negócio doido assim. O contrário, né? Então parece estranho. Mas beleza. Um incentivo invertido. E outra coisa que ela falou sobre isso, combustíveis fósseis, um negócio importante. Tem um imposto que é colocado sobre combustíveis, que é o CID. Esse imposto ele foi colocado em cima do álcool há uns anos atrás, porque o governo ficou segurando o preço da gasolina, e aí ele colocou o imposto sobre o álcool para piorar a relação álcool-gasolina, etc., e regular a proporção de que ia ser consumido no mercado. Enfim, tem um imposto lá sobre o combustível. E aí ela está falando de você colocar um adicional na CID simbólico pela intensidade de carbono do combustível. Então, você começa colocando uma taxação no combustível pelo percentual de carbono que ele tem ou a intensidade de carbono. E aí, no médio e longo prazo, você colocar uma taxa de carbono. Ou seja, você penaliza com um imposto a mais o combustível que tem carbono. De novo, né? Eu não gosto muito de distorções. Eu acho que isso é uma distorção ao curso natural das coisas. Em geral, isso gera excedente, gera problema. Mas não consigo avaliar hoje. De repente, você faz um negócio desse e deixa outras fontes de energia que ainda não ganharam escala
uma proporção de preço que vale a pena. Por exemplo, célula fotovoltaica no telhado, combustível vindo de biomassa, enfim. De repente você coloca um imposto desse daí e você consegue mudar a proporção de custo da matriz energética, e aí alguma outra que não conseguiu ganhar escala ainda porque não tem espaço, ganha escala, reduz o custo e você consegue fazer uma migração. Mas eu acho que isso, se não for bem estudado, pode causar problema. Deixa eu ver. Deixa eu passar pro final aqui. Tem mais uma página só. Ufa, tá acabando. Aí no finalzinho, na última página, assim, um pedacinho, ela fala de economia. E aí ela tá falando que tem alguns pilares da economia. Superávit primário, câmbio flutuante, com intervenção para evitar excessos de flutuação, e regime de metas para a inflação. Isso chama-se tripé macroeconômico, que foi o que fez o Plano Real funcionar na época do Fernando Henrique. Então, muito bom. Tripé macroeconômico. Superávit primário, câmbio flutuante e regime de metas para a inflação. Cara, foi isso que funcionou e aparentemente é isso que funciona. Então, parece um bom pressuposto aí para você gerir a economia. Depois veio a Dilma com um plano que eles chamavam de nova matriz econômica e a gente tem hoje 14 milhões de desempregados, inflação que agora está controlada, mas estourou 10%, a gente teve que ir para uma taxa de juros de 14,25% ao ano e a gente teve um dólar que chegou à faixa dos R$4. Então, acho que a nova matriz econômica não funcionou, tripé parece bom. Então, espero que a Marina realmente use isso. Se for o Alckmin, ele não citou isso, mas o modelo do PSDB de gerir é tripé, tá? Então, nem me preocuparia com ele nesse caso. E aí ela está falando que tem que melhorar a eficiência no gasto público, promover um ajuste fiscal, melhorar a trajetória de dívida PIB. Cara, de novo o senso comum da economia, o que todo mundo fala que tem que fazer e tal, mas não tem nada falando como fazer, tá? Aí combater distorções e privilégios e revisão completa das renúncias fiscais. Isso eu acho legal. Ela está falando que as renúncias fiscais representaram mais de 4% do PIB em 2017. E suspender o refis. Deixa eu explicar as duas coisas. Isenção fiscal é quando o governo vai lá e retira ou reduz um imposto para algum setor específico para fomentar o consumo daquele produto ou serviço e tal. Então, por exemplo, teve isenção de IPI há uns anos atrás. O que acontecia? Você não pagava o imposto, que é sobre o produto industrial, que é o IPI, quando você ia comprar automóvel. Isso fazia com que o preço do automóvel ficasse mais baixo. Isso, junto com uma política de crédito que o governo fez na época, fez com que as pessoas comprassem mais automóvel. Então você vai lá e fomenta o consumo através de uma isenção de imposto. Só que isenção de imposto significa menos arrecadação para o Estado. Então, contrapartida disso é que você piora o seu resultado fiscal. Você arrecada menos dinheiro, você tem menos dinheiro para fazer transferência de renda, investimento em infraestrutura, saúde, educação e etc. Então, o que ela está falando a gente está gastando 4% do PIB com renúncias fiscais. A gente tem que revisar isso para ver onde faz sentido, onde não faz e tal. Positivo, gostei. E o Refis é um programa que você faz para refinanciamento de dívida de empresa. Só que o Refis, ele poucas vezes existe para pequena empresa. Normalmente o Refis é um programa para grandes empresas. E aí você vai lá e o Itaú entra no Refis, e a JBS entra no Refis, e empresa gigante entra no Refis. E, cara, eu acho que para uma empresa pequena, que está passando por um puta de um problema e que está tendo lucro, não está tendo lucro há um bom tempo e que está com fluxo de caixa negativo e etc., para empresas médias, pequenas e médias empresas, você dá aquele, puta, beleza, vamos renegociar o imposto dessa empresa, vamos dar prazo, vamos reduzir o juro que a gente vai cobrar nisso. Me parece positivo. Agora, você pega uma empresa que está tendo 30% de margem de lucro com uma receita bilionária e você vai lá e abate o imposto, parece ruim, né? E isso levou
os cofres, nos últimos 10 anos, ela está falando que você teve 175 bilhões de perda do Tesouro com o refis. Então, é um número razoável, né, de abatimento de imposto que você teve para grandes empresas, principalmente. Eu acho que poderia avaliar fazer um refis para pequenas empresas, periodicamente. Mas para grandes empresas, ou colocar regras. Do tipo, cara, se você tem imposto atrasado, mas você está tendo lucro, não tem refis. Se você tem imposto atrasado e você tem um fluxo de caixa negativo por 3 trimestres seguidos, aí tem refis para você. Então, dá para você pensar jeitos melhores de dinamizar. E, de novo, é tudo uma questão de criar incentivo. O que você pode pensar como uma empresa grande? Eu vou pagar essa porra e depois espero refis. Né? Agora, se você é uma empresa que está com realmente problema financeiro e você deixou de pagar imposto por causa disso, você tem lá o governo para te ajudar nesse momento. Então dá para você estruturar os incentivos de forma a dinamizar a economia e não prejudicar ela. Ela fala a reforma da Previdência incontornável, o gasto total com benefício está como 13% do PIB, é muito alto e a gente está falando de um momento em que a gente tem quase 8 trabalhadores para cada pessoa aposentada. Quando chegar naquela faixa abaixo de 4, entendeu? Deu para ouvir o que eu falei? Não tem como, cara, não fecha a conta. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa na Previdência hoje, ou a gente vai ter que fazer no futuro. A gente escolhe. Se a gente vai tratar a ferida que está na ponta do dedo, ou se você vai querer amputar o braço no cotovelo. É isso. Tá? E hoje as pessoas estão preferindo amputar o braço aqui, depois passa. Entendeu? Ninguém está disposto a realmente bater o pé e fazer uma reforma, porque isso mexe com o interesse de um monte de gente e tal. Mas, cara, tem que fazer. Assim, teve crise na Europa por causa disso, teve crise no Japão por causa disso, a gente vai ter a nossa. A gente precisa endereçar esse problema o mais rápido possível. Eu tenho consciência de que eu estou pagando GPS, INSS, um monte de coisa, e eu não vou receber de volta. Eu sei disso. E por isso que eu vou fazer minha previdência privada paralelamente. É o preço que se paga por viver em sociedade. Eu vou contribuir e não vou receber de volta. É a vida. Agora, só me resta aceitar isso, entendeu? Não tem jeito, não adianta bater o pé. A matemática não fecha, e é isso, acabou. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu ainda vou ter condição de fazer minha previdência privada, vai ter gente que não vai. Então o governo tem que tomar conta dessas pessoas que não vão conseguir fazer. Tem um negócio que acontece que é o seguinte, no Brasil a gente tem um sistema de previdência que é um sistema que a gente chama de pay and go. O que é o pay and go? Você, como trabalhador, vai lá e paga o seu imposto previdenciário e esse dinheiro que deveria estar sendo investido em alguma coisa para trazer retorno, para garantir que você vai ter o dinheiro no futuro para receber sua aposentadoria, não é feito nada disso. Você paga o seu dinheiro, esse dinheiro é pego naquele momento e ele é transferido para alguém que está aposentado. Então, você pega a grana da mão de quem está pagando e dá na mão de quem está recebendo. Ponto, é isso, acabou. É isso que acontece hoje no nosso sistema previdenciário. O sistema de capitalização é diferente. Você pega o seu dinheiro, você coloca lá, você dá para o governo vai investir o seu dinheiro em alguma coisa, ou usar isso para se financiar através do juro que ele paga na dívida dele, sei lá, pode ser um monte de coisa. E aí ele vai trazer retorno nesse dinheiro para lá no futuro você ter grana suficiente para ter aposentadoria. É um esquema, por exemplo, que se faz uma aposentadoria privada. Você fica lá depositando dinheiro, o banco, ou fundo de investimento, ou fundo de previdência, vai ficar investindo, vai comprar ação, vai comprar moeda, vai comprar contrato derivativo, vai comprar título de dívida de empresa, vai fazer um monte de coisa, vai distribuir o seu portfólio, vai trazer retorno no seu portfólio e ele vai conseguir te pagar lá no final a sua aposentadoria. Isso é um sistema de capitalização. E a Marina tem uma proposta que eu achei bem interessante, eu não tinha ouvido ninguém falar isso, pelo menos até agora, eu não tinha, talvez tenham falado, mas eu não ouvi. É um processo de transição para o sistema misto, em que você tem contribuição e capitalização. Então, sei lá, transfere 90, capitaliza 10. Aí passa um tempo, transfere 85, capitaliza 15. Transfere 80, capitaliza 20. E você vai trocando o modelo do Pay and Go para um modelo de capitalização. Hoje, já é sensível fazer isso.
porque teve déficit de 170 bilhões de reais na Previdência. Você imagina se a gente esperar muito tempo e a população começa a envelhecer e aí a proporção muda e o déficit aumenta. Aí talvez você não consiga mais fazer essa transição para capitalização. E aí, entendeu? É isso. Mas essa proposta de fazer uma transição e com um modelo misto e fazer uma transição, eu gostei, eu achei boa, parece uma boa ideia. Não sei se tem algum backfire, alguma coisa, alguma consequência. Pode ser que tenha, óbvio, tudo você tem que analisar com mais calma, mas inicialmente parece uma boa ideia, tá? E aí tem uma outra coisa que ela estava falando, que é de você juntar 5 tributos. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e fazer isso tudo virar um único imposto, que é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Unificar, deixar mais fácil. Cara, quem trabalha em área fiscal de empresa, quem mexe com tributo e tal, sabe o inferno que é. Pra você ter ideia, dá para fazer arbitragem entre alíquotas de imposto de ICMS entre estados. Tipo, o cara vai lá e ele faz entrar o produto no Brasil pelo Espírito Santo para vender para São Paulo, porque é mais barato do que você fazer importação direta de São Paulo. Exemplo. É bizarro, tá? É bizarro. E aí a ideia é você simplificar esse esquema. Uma das medidas da Marina é você juntar esses 5 impostos em um só, que é uma boa ideia, tá? Quanto mais fácil é para você conseguir entender como funciona o ambiente de negócio, mais segurança você tem, menos tempo você gasta. E quanto menos tempo você gasta descobrindo quanto imposto você tem para pagar, mais tempo você gasta melhorando o seu produto, seu serviço, vendo o que o seu cliente precisa e melhorando para ele a vida. Beleza? E aí ela fala um negócio interessantíssimo que tem a ver com o que o Alckmin falou, de dar mais autonomia e não sei o que tal, que é implementar definitivamente um pacto federativo. Tem uma reforma tributária para você aumentar a capacidade de gestão financeira dos municípios, etc. E ela fala menos Brasília, mais Brasil. Acho que a ideia é dar mais autonomia para os estados e municípios. Tá? E aí você deixa o gasto mais próximo do lugar onde teve a arrecadação. Então, o seu estado arrecadou, você gasta no seu estado. O seu município arrecadou, você gasta no seu município. E aí o governo federal só vai tapar uns buracos ali. Mas hoje o que acontece não é isso. Vai tudo para o governo central e ele distribui, ou boa parte dele é isso. Na hora que você olha os fluxos líquidos de capital entre os estados é muito desigual. Tá? Aí ela falou um negócio que eu achei groselha, tá? Bem groselha. E deixa eu explicar isso porque tem a ver com o mercado financeiro, tem a ver com ações, investimento e tal. Então é o seguinte. Ela está falando de você mexer na tributação de dividendos. Então ela está falando que quer colocar tributo sobre dividendo, quer cobrar imposto de renda sobre dividendo. E aí reduzir a alíquota de imposto de renda sobre pessoa jurídica. E aí fazer a elevação do imposto sobre herança e isenções progressivas com base na tributação de propriedade e tal. Enfim, herança, beleza, tem os seus prós e contras, a gente poderia entrar e seria um debate infinito. Agora, como é que funciona esse negócio de tributação sobre investimento, sobre dividendo? Primeiro, o que é dividendo? Dividendo é o seguinte, você imagina que você tem uma empresa, ela está operando. Ela vende produto e serviço para os clientes, então ela tem uma receita com isso. Ela vai lá e paga imposto sobre o PIS, COFINS, IPI, ela chega na receita líquida dela, que é o que sobrou depois de pagar os impostos indiretos lá para o governo. Aí ela vai pagar os custos de produção, ela vai pagar salário, ela vai pagar matéria-prima, ela vai pagar juro da dívida, ela vai pagar aluguel, ela vai pagar luz, um monte de coisa. E aí ela chega e ela tem um lucro antes de imposto de renda e contribuição social. Ok. Quando chega no final de um período de operação, tipo um trimestre, um ano e tal, a empresa sobrou com lucro. Ela teve a receita, ela pagou todas as despesas dela e tal, os gastos, despesas, custos, e aí ela sobrou com lucro na mão. E aí, em cima desse lucro, ela vai pagar imposto de renda. Então, no lucro antes de IR, você calcula lá uma alíquota e paga imposto em cima do lucro antes de IR. Tá? Então, você pagou o imposto em cima do seu lucro. Aí, quando você tira o imposto, sobra um lucro líquido, que é o lucro depois de pagar um imposto de renda.
E você pode escolher o que você vai fazer com isso. Você pode manter na empresa, que é reter o lucro, para fazer reinvestimento, investir em marketing, contratar mais gente, sei lá o quê. Ou você pode distribuir esse dividendo de volta para os seus acionistas. Acionista é o sócio da empresa. Você vai lá, comprou a ação da empresa, você é acionista da empresa, você é sócio da empresa. E aí a empresa olha e fala, cara, beleza, uma parte eu vou usar, eu vou deixar aqui dentro da empresa, outra parte eu vou devolver e você decide o que você quer fazer. Porque senão eu vou ficar com dinheiro no caixa aqui, não vou fazer nada. Aí, o que acontece hoje? O dividendo não paga imposto de renda na pessoa física. O que é óbvio, se você parar para pensar. Porque você já cobrou imposto em cima daquele lucro quando você cobrou o imposto de renda da empresa. Então faz sentido ele não ser tributado. Porque você já pagou imposto lá. Se você pagasse de novo imposto em cima do dividendo na pessoa física, você ia pagar imposto 2 vezes em cima do mesmo lucro. Não faz sentido, tá? Aí tem país que cobra imposto em cima do dividendo. Só que daí ele não cobra imposto em cima do lucro antes do IR. Então, assim, ou você tem lá, como é que chama? Você cria crédito de imposto de renda, enfim. É sempre em um lugar só que cobra o imposto. Todos os países. Mas tem país que cobra imposto sobre dividendo. Amigo, mas daí o imposto sobre o lucro da empresa é diferente. De forma que você cobra o imposto uma vez só em cima de cada coisa. Então, não faz sentido você cobrar imposto sobre dividendo, a não ser que você mude toda a estrutura fiscal, tributária em cima do lucro das empresas. Se for do jeito que simplesmente vai lá e tributa dividendo, cara, a maior idiotice que você pode fazer. Você reduz o incentivo ao investimento em empresas de capital aberto, tá? Porque, no fim das contas, eu vou pagar imposto sobre dividendo, não só de capital aberto, porque empresa de capital fechado você também recebe dividendo como sócio, tá? Quando você é sócio da empresa, você paga lá os impostos e tal, e depois você distribui o lucro através de dividendo. Se eu pagasse imposto em cima do dividendo que eu recebi da minha empresa, eu talvez decidisse não abrir uma empresa. Então você tem que pensar um pouco nisso, tá? Deu para entender a ideia? E aí vem uma pegada muito louca, blockchain, inteligência artificial e tal, que ela fala sobre um monopólio no sistema financeiro. É verdade. Principalmente no ambiente de varejo, que é o banco da agência lá e tal. Cara, é muito monopólio. Tá o Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa. Deixa eu ver. Dos grandes que eu consigo lembrar são esses. Aí tem outros bancos também, né? Tem o Inter, mas é tudo muito pequeno. Pega o Inter em frente ao Itaú, o Bradesco, é ridículo, tá? O Banco do Brasil. Então é um oligopólio que você tem de bancos no Brasil e, óbvio, isso tem um monte de efeito, um monte de coisa. Qualidade de serviço, preço de tarifa, o preço do crédito, enfim. E aí eles estão falando de dar um estímulo à inovação no sistema financeiro. Dar suporte a fintechs, legalizar uma série de coisas de fintechs, deixar todos os registros de transação eletrônicos, usando sistemas modernos de segurança, de validação, tipo blockchain. Então tem uma pegada meio, vamos legalizar o setor de fintechs, que eu acho positivo. Em geral, se você começar a pensar e começar a observar, quanto mais eficientemente o capital flui, mais bem-estar você gera. Tá? Se você tivesse um ambiente em que a inadimplência fosse mais baixa, o juro fosse mais baixo, você ia ter mais investimento, você ia ter mais geração de emprego. É uma regulação de oferta e demanda de capital. Então, se o acesso ao capital fica mais fácil e ele flui melhor, isso tende a melhorar a vida de todo mundo. Tá? Tem acumulação de capital? Tem, porque tem um cara que está trabalhando 18 horas por dia, porra. Fim de semana e tal, etc. E o cara tomou um puta de um risco que nem todo mundo quer tomar. Então, a distribuição... Cara, de novo, voltando. A distribuição de renda é muito desigual no Brasil, mas ela vai ser desigual sempre. Porque as pessoas não são iguais. Elas têm incentivos e elas reagem às coisas de um jeito diferente, elas estão dispostas a despender coisas diferentes. Eu aposto que muitos dos meus amigos não teriam estômago para viver o que eu vivi nos últimos 2, 3 anos. Você assume um risco excessivo com uma qualidade de vida ruim, com a premissa de que você vai conseguir gerar um retorno financeiro bom. Nem todo mundo está disposto a isso. Então, se em algum momento eu ficar mais rico do que a galera, cara, é a vida. A mesma coisa
para um cara que está lá trabalhando 16 horas por dia num investment banking. Nem todo mundo quer trabalhar 16 horas por dia, nem todo mundo quer trabalhar no sábado. Então, vai continuar tendo esse tipo de diferença, mas na média você melhora muito se você tem uma fluidez de capital e as pessoas conseguem tomar as decisões delas. Beleza? Nossa, eu falei para caralho, né? Foi quanto tempo? Quase 2 horas. Meu Deus. Foi bastante mesmo. Tinha bastante coisa para falar, né? Foi legal, pelo menos? Quem tá aí ainda, dá um sim, não. Se tá aí até agora é porque gostou um pouco, né? Mas foi bem longo. Ajudou um pouco a entender o que cada um tá falando? É tudo muito abstrato, né? Eu vou ser sincero. Tem um pontinho ou outro que você fala, nossa, gostei, ou nossa, não gostei. Mas, no geral, sei lá, bullet point de marketing, aquelas ideias muito difusas, que não fala de onde vem, com o que combina. Então, assim, sendo bem sincero, não me ajudou a tomar decisão nenhuma em relação aos dois. Talvez eu tenha que votar em algum dos dois, por causa do cenário todo muito bagunçado. Talvez seja válvula de escape em alguma coisa no segundo turno, etc. Opinião pessoal. Eu acho a Marina com umas ideias muito difusas. Eu acho que ela dá peso grande demais para coisa que na minha visão é secundária. Ela dá muito peso demais para coisa que na minha visão é secundária. E eu não vejo ela como uma pessoa que é muito boa em gestão. Então, eu não sei se ela conseguiria movimentar o ambiente todo para que as coisas acontecessem do jeito que elas teriam que acontecer. O Alckmin, apesar de todas as coisas, e eu também não gosto dele, tá? Eu vou votar com dor no coração se eu precisar votar. Eu acho ele um cara mais articulado nessa questão de gestão, governança, etc. Então, entre os dois, eu ainda iria no Alckmin, tá? Mas aí é opinião pessoal e com muito pouca ajuda do plano de governo. É mais pensando no cenário todo e como as coisas se comportam. Beleza? Espero que tenha ajudado. Ninguém escreveu nada. Só o Roberto falou que a ideia é válida no caso das concessões e que a Marina está no progressista, se não me engano. Mas enfim, a live vai ficar aí, vai ficar gravada. Se você curtiu, quiser falar alguma coisa para alguém, marca as pessoas depois aí na publicação. E semana que vem a gente fala de mais 2. Eu vou escolher 2. Perguntaram se eu vou falar do Cabo da Ciolo, eu vou falar. Provavelmente vai ser bem engraçado, na verdade, mas eu vou falar. E aí depois a gente vê se ajudou de alguma forma. Eu estou muito ansioso para falar de alguns, tá? Do Ciro, porque perguntam bastante, e eu acredito que o Ciro vai estar falando mais sobre economia, porque é uma pegada a mais dele falar sobre economia. E o do Amoedo também é um que eu quero falar bastante. Beleza? Até semana que vem. Deixem comentários aí se vocês tiverem dúvidas ou ideias ou coisas que vocês querem saber ou falar e tal. E aí depois a gente tenta responder nos comentários, beleza? O Roberto tá falando que no Partido Progressista é a vice do Geraldo Alckmin. Pô, obrigado, cara. Não sabia e eu não conheço ela pessoalmente, tá? Depois eu até vou pesquisar. Se você tá ouvindo aí e não conhece também, pesquise. Se você puder depois, Roberto, dar um briefing dela aí, se você souber alguma coisa mais sobre ela, seria legal. Beleza? Vamos tentar uns ajudar uns aos outros aí, porque a situação não está boa. É o negócio que eu falei, né? Corta a perna direita, corta o braço esquerdo, no fim cada um vai acabar se enforcando, porque o negócio tá foda. Beleza. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço.